Evangelho de Lucas, capítulo 15. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E, quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhes o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, estamos nos colocando de joelhos, como fazemos todas as noites, eu e todos os componentes desse canal de oração, esse canal abençoado, que tem abençoado muitas vidas, que tem abençoado muitas almas, Senhor. E nós queremos, nesse momento, nós queremos exaltar, glorificar e bendizer o santo nome
nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. Agradecendo, Senhor, primeiramente por esta palavra tão maravilhosa no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, o evangelista Lucas. Obrigado por esta palavra, Senhor, tão maravilhosa, que nesse momento nos enche de alegria e nos alimenta com este alimento substancial nesta noite, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e é alimento para as nossas almas. E é esse alimento que nos mantém fortalecidos para que possamos prosseguir nesta caminhada e não venhamos a cair. O apóstolo Paulo vai dizer no seu escrito: aquele que está de pé, cuide para que não caia, e que nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Devemos seguir com o olhar fixo na pessoa do Senhor Jesus. Não podemos errar o alvo, Senhor, porque o alvo, nosso alvo é Jesus, é o Filho amado do Senhor, é o Redentor, é o Salvador da humanidade, e nós glorificamos ao Filho na pessoa do Pai. Deus amado, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer nesse momento por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas durante todo esse dia. O Senhor é um Deus que cuida de nós, é um Deus que não se esquece de nós, e é um Deus que sempre está nos abençoando e que nós amamos, Senhor, nós adoramos e queremos servi-lo em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor busca verdadeiros adoradores e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, e é dessa forma que nós queremos adorar ao Senhor, para alegrar o coração do Senhor, porque o Senhor é um Deus que merece toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Por isso, Senhor, a nossa alegria, o nosso regozijo, a nossa bem-aventurança de estarmos na presença do Senhor, porque não há presença melhor, não há presença mais maravilhosa e que possa nos alegrar como é a presença do Senhor. Por isso, Senhor, nós não queremos nos apartar do Senhor, não queremos ser privados da presença do Senhor. O salmista Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor, ele disse: pode tirar todas as coisas, Senhor, mas não me retiras a tua presença. E é verdade, Senhor, nesse momento, pela luz do Senhor Espírito Santo, nós podemos entender perfeitamente o que Davi, o grande rei Davi, quis dizer ali. Ele poderia perder todo o reinado, todas as riquezas, todo o poder, mas ele não queria perder a presença do Senhor, porque a presença do Senhor é que nos salva, é que nos mantém fortalecidos, nos mantém de pé, Senhor Deus, e trabalhando na obra, porque nós precisamos seguir trabalhando na obra. A palavra vai dizer que a seara é grande, o mundo é grande, e que nós devemos orar ao Senhor da seara, que é o Senhor, para que o Senhor mande mais trabalhadores para a seara. A seara precisa de mais trabalhadores, e nesse momento nós pedimos, Senhor, que é o Senhor da seara, é o Deus da seara, que é o mundo, Senhor, para que o Senhor mande mais operários, mais trabalhadores, que nessa noite, com esta proclamação da palavra tão poderosa nessa noite, que possa levantar mais trabalhadores, mais pessoas que proclamem o reino de Deus. O mundo, Senhor, a palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto, está caminhando a passos largos para o lago de fogo, para o inferno, para a condenação, porque as pessoas, Senhor, não querem se arrepender dos seus pecados, querem continuar na mesma vida pecaminosa de sempre, Senhor Deus, servindo às trevas, servindo ao pai das trevas, que é Satanás, para não servirem ao Senhor. Ó Deus amado, que nessa noite o Senhor possa transformar essas mentes poderosamente nessa noite, que o Senhor, o Espírito Santo, visite essas mentes nessa noite, transformando a forma de pensar, o entendimento, Senhor Deus, que essas pessoas busquem a palavra do Senhor, procurem meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para adquirirem, Senhor, o entendimento do que é o reino da luz, o reino da paz, o reino da salvação, o reino onde o Senhor é o nosso Todo-Poderoso, e Jesus é o Filho de Deus, o Filho revelado nas Escrituras,
e é o Senhor Espírito Santo que habita entre nós. Senhor Jesus disse quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele disse: eu vou, não fiquem tristes, mas eu vou enviar o outro Consolador, e o outro Consolador é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, e ele habitará convosco até a consumação dos tempos. E é o Senhor Espírito Santo que está conosco nesse momento, movendo o nosso pensamento e os nossos lábios, para que possamos proclamar as virtudes do reino de Deus, as virtudes do reino da luz. Por isso nos alegramos nesse momento com tão grande ciência, com tão grande conhecimento, Senhor, que o Senhor nos revela. E a palavra diz que o Senhor revela tais coisas aos simples e encobre aos sábios desse mundo. E é isso que a palavra profetiza, é isso que a palavra nos ensina, Senhor. Nós queremos nessa noite agradecer por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia, por mais um dia de vida, porque o Senhor nos proveu de todas as nossas necessidades, Senhor Deus, e nós queremos agradecer e pedir ao Senhor que o Senhor possa nesta noite dar ordem aos seus anjos, Senhor, por bondade e misericórdia do Senhor, para que eles nos guardem, a todos nós que compomos esse canal de oração e toda a nossa parentela que é vinculada a nós todos aqui presentes no canal de oração, para que sejamos protegidos durante toda a noite, durante toda a madrugada. Que o Senhor repreenda toda a investida de Satanás sobre as nossas vidas, as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. E nós queremos nesse momento, numa única voz, numa voz uníssona, Senhor Deus, dizer ao Senhor: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.